Bom, na década de 1970, as mulheres elas foram proibidas de praticar principalmente lutas e futebol por ser um esporte que não condiz com o gênero delas, por ser um esporte que precisa mais de força, agilidade. E isso até hoje em dia é visto como algo mais masculino. Isso é visto nos dias de hoje, que nos leva a pensar sobre a falta de segurança, a falta de respeito e a falta de incentivo sobre o esporte feminino, né, sobre as mulheres participar mais do esporte, principalmente que vem desde as escolas, que o esporte ele não é dividido igualmente entre meninos e meninas. Sempre é um público muito maior, é um público muito mais incentivado, o público masculino. Alguns esportes, a maioria em si, são destacados bastante pelo desempenho de força, o que os homens ganham vantagem nesse requisito e, consequentemente, acabam se destacando mais do que as mulheres. Sem contar que futebol, basquete, atletismo, vôlei, enfim, sempre vai pesar mais para esse lado de força, de agilidade, de desempenho mesmo físico, e isso, consequentemente, sempre vai acabar pesando mais pro lado do homem, que é, posso falar assim, o gênero mais forte nesse requisito. O debate sobre a participação de pessoas trans em competições esportivas é complexo e envolve várias perspectivas, incluindo questão de justiça, inclusão biológica e ética. Eu venho citar aqui alguns tópicos que eu vou estar explicando para vocês. O primeiro é a justiça e inclusão. Defensores da inclusão de atletas trans argumentam que todos devem ter o direito de participação em competições esportivas, conforme a sua identidade de gênero. Eles ressaltam a importância de ambientes inclusivos e igualitários no esporte. Outro tópico são vantagens biológicas. Um dos principais argumentos contra a participação de mulheres trans em esportes femininos é a alegação de vantagens físicas, decorrer de testosterona e de desenvolvimento pré-transição. Isso inclui maior massa muscular, força e capacidade cardiovasculares, a característica que podem proporcionar vantagens a competições injustas. Outro tópico que eu também quero citar é regulamentações e políticas. Diversas organizações esportivas, como o Comitê Olímpico Internacional e a NCAA, estabeleceram políticas específicas sobre as participações de atletas trans. Essas políticas frequentemente exigem que mulheres trans reduzam seus níveis de testosterona por um determinado período antes de competir. Outro tópico que eu quero falar para vocês. Esse outro tópico que eu vou trazer para vocês são os desafios psicológicos e sociais. Atletas trans enfrentam desafios significativos de inclusão e discriminação e pressão psicológica. A inclusão é vista como uma maneira de promover o bem-estar mental e social desses atletas. A questão permanece em controvérsia e continua a evoluir à medida que novas pesquisas se emergem e as sociedades debatem como equilibrar equidade e inclusão no esporte. Ainda trazendo a pauta de pessoas trans em competição, eu venho trazer para vocês a história de Ana Andres, que é uma competidora, que é uma mulher trans, se identifica como mulher trans, e no ano passado, em 2023, ela participou de uma competição de levantamento de peso no Canadá, e ela conseguiu o feito de levantar 387 quilos na modalidade que ela participou, e isso é um recorde, que é 200 quilos a mais do que a segunda colocada nessa categoria. A vocês, eu quero agradecer ao professor Bruno por dar essa oportunidade a gente e por trazer um tema tão importante que é para a gente que é profissional da educação física, quanto a questão de gênero, questão de pessoas trans. Então, é um tema que deve ser tratado sempre, que deve ter uma atenção especial, tendo em vista que no decorrer da nossa profissão a gente vai lidar sempre com pessoas trans. São pessoas que vivem, pessoas que existem, pessoas que estão presentes na nossa sociedade. Então, como profissional da educação física, é necessário que a gente tenha uma atenção especial para essas pessoas. Elas merecem dignidade, elas merecem um espaço
mas ao mesmo tempo também é necessário que tenha justiça dentro do esporte, né? Tenha equilíbrio e tenha ética. E é isso. Obrigado. Mas eu vejo que a mídia tem trazido um pouco de desinformação a respeito de como cobrir, de um modo geral, esse tipo de acontecimento. No caso de Ana, eu vi que muitas vezes, das várias reportagens e noticiários, enfim, várias postagens que eu vi a respeito dela e da competição que ela participou, não se tinha nenhum embasamento, nenhuma definição certa do gênero de fato que ela possuía. Algumas das reportagens afirmavam que Ana não era mulher trans, mas sim um homem que fez uma transformação, né, para poder participar dessa competição. Aí, diante disso, vi um relato de uma competidora em que ela dizia assim: então, de fato, é melhor eu pedir para o meu namorado se vestir de mulher e dizer que significa como mulher e participar da competição e fazer e ganhar todos os prêmios. Isso, de fato, é uma coisa que há de se pensar e estudar, né? Porque, no meu ponto de vista, seria interessante um laudo e algo que comprovasse de fato que essa pessoa que está participando da competição se identifica como uma pessoa trans. E também esse fato trouxe muitas controvérsias dentro do esporte, não só do país, né? Mas sim mundialmente falando, porque a questão da diferença de peso da segunda colocada para Ana é gritante, né? 200 quilos não é qualquer coisa. E então a gente tem que levar em consideração a questão biológica, porque de fato uma pessoa trans, ela querendo ou não, ela vai trazer consigo a sua identidade e a sua questão biológica, né? Isso, querendo ou não, traz uma desvantagem em competições, ou vantagem, né? Que é o caso de Ana. Porque se fosse um homem trans competindo em uma categoria de homens cis, provavelmente ele teria uma desvantagem gigante, já que a questão da estrutura óssea e muscular dele é diferente quando comparada a de um homem cis. Já no caso de Ana, como ela se considera uma mulher trans, ela ainda vai possuir a estrutura óssea e muscular de um homem, certo? Então isso, querendo ou não, traz uma vantagem sim para ela.